Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. Lucas 12, verso 13 até o 21. Feche seus olhos. Paizinho querido, ao abrirmos a Tua palavra neste momento, cale o homem e fale Deus aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: Farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Ô Zé, arruma aqui o microfone, que ele está muito... Dá um pouquinho mais de grave, por favor. Um pouquinho mais de grave, porque está meio estridente, não está? Bem estridente. Aí, ó, já deu uma melhorada, tá vendo? Isso, obrigado. Bem, queridos, eu trouxe na tela algumas coisinhas para a gente analisar desse texto aqui e do contexto que nós vamos falar hoje, nesta manhã, tá? Então Lucas 12, 13 a 21 conta a história de um irmão que estava tendo dificuldades na partilha de bens, tá? A minha mãe faleceu, já tem 2 anos e meio mais ou menos que ela faleceu. E eu confesso a vocês que nós da família, nós não tínhamos nos atentado do inventário. E você tem 1 mês para fazer o inventário. Depois disso, você, quando for fazer, você tem que pagar a multa. E aí a gente só se atentou no inventário um bom tempo depois. Estamos aí já conseguindo toda a documentação. Mas é claro que o inventário, ele não é partilha de bens. Inventário não é partilha de bens, é só você dizer que uma das pessoas, que tinha usufruto daquele bem, ela faleceu, e que agora parte deste bem é dos filhos, são dos filhos. Então, para nós, o inventário é uma questão de lei, é que a justiça pede, Só que, para nossa surpresa, o meu pai não levou esse negócio muito, não gostou disso muito não. Ele não levou muito de boa, porque ele ficou assustado quando a gente começou a pedir alguns documentos para ele, documentos que são necessários para fazer o inventário. Ele ficou um pouco assustado. Isso se deu também porque ele se uniu com uma pessoa que não é uma pessoa assim que a família se agrada.
de conduta duvidosa. E ele está um pouco assustado, né? E cada vez que eu ligo para ele, ele fica mais assustado ainda, quando as minhas irmãs me disseram, porque ele tem medo. Eu não sei o motivo de ter medo, sendo que ele é o titular. Enquanto ele estiver vivo, é o usufruto dele. Mas ele andou fazendo algumas atrapalhadas, e que por isso ele anda assustado. Até agora, o texto que nós vamos estudar não tinha tanta relevância para o pastor Anderson, a não ser no texto final do verso, que daqui a pouquinho a gente vai falar, quando ele é chamado de louco na parábola. Mas quando eu comecei a estudar, preparando este sermão, e o que estamos vivendo na minha família, eu confesso a vocês que eu olhei isso aqui e eu entendi o que Jesus estava dizendo. Eu entendi o que Jesus estava dizendo no que tange a avareza, no que tange a colocar a riqueza em primeiro lugar, no que tange a questão da fidelidade. Queridos, eu quero dizer a você que fidelidade não é inerente ao ser humano. Você ser fiel não é inerente a você. Não, eu sou fiel. Eu estava brincando ali com o Henrique, né? Falando do Corinthians. O Corinthians o torcedor corintiano é chamado de fiel. É uma qualidade que, convenhamos, não é inerente ao ser humano, muito menos relacionada a time. Né, Paulo? Você sabe muito bem disso, que trabalhou e lidou com esse tipo de coisa. Nós não produzimos fidelidade. E por que existem pessoas fiéis? Por que existem pessoas fiéis? São fiéis no casamento, são fiéis nos negócios, são fiéis à empresa que trabalha, são fiéis aos amigos. Por quê? São fiéis a Deus, por causa do fruto do Espírito Santo. E queridos, na minha vida, e você sabe que o pastor Anderson, eu gosto de me usar nos exemplos para falar para vocês que aqui existe um ser humano. E eu já testei isso aqui. Na minha vida cristã, a minha fidelidade às pessoas e a Deus estava sempre condicionada ao âmbito do batismo do Espírito Santo na minha vida. Ou seja, eu vacilava quando eu não estava conectado com a fonte, que é Deus. Porque você só recebe o batismo do Espírito Santo quando você está conectado com Deus. E se é um fruto da ação do Espírito Santo, não adianta, você não consegue ser fiel por si mesmo, a não ser quando o Espírito está sobre você, está contigo. Mas para isso, aí você encontra aqui, é Bíblia, é o Espírito de profecia, é a oração, é o testemunho. Antes eu dizia que era o tripé, mas agora eu digo que não é mais um tripé. Faz parte a oração, o estudo da Bíblia, o testemunho e aquilo que nós contemplamos tem a ver com a nossa vida espiritual. E eu confesso a vocês, queridos, que cada dia que passa eu tenho ficado mais assustado com aquilo que é colocado para nós contemplarmos no dia a dia. Hoje você não está livre nem mesmo para ler uma notícia. Você abre uma notícia e você é bombardeado por várias propagandas, inclusive propagandas de conteúdo sexual.
você fica pensando assim, caramba, né? E hoje não é só mais a questão sexual também, mas hoje é você fazer uma fezinha, podemos dizer assim, né? Você hoje fazer apostas, e tem pessoas perdendo tudo por causa de joguinhos inocentes, como tigrinho, ou então as bets de apostas em jogos. Você consegue apostar, queridos, nessas bets, você consegue apostar em qualquer tipo de jogo, não é só o futebol, qualquer tipo de jogo. Inclusive você consegue apostar, por exemplo, basquete, quantas cestas o camarada vai errar. Só para você ter uma ideia. Como é que eu sei disso? Você deve, o pastor sabe disso como? Sinceramente, só lendo, você não consegue ter essa noção. Mas eu faço parte de um grupo de amigos lá da faculdade, e um deles começou a ser pastor, mas entregou a credencial e foi ser advogado. Ele falou: olha, meu dom é ser advogado, e largou o ministério e foi ser advogado. E ele mostrou para nós o lance que ele tinha dado num jogo de futebol. E é interessante que estava assim, ó. E aí eu fui conversando, depois eu falei com ele e ele foi me explicando. E é assim, ó. Por exemplo, você coloca um jogador, vamos lá, um jogador aí, Pedro do Flamengo, Pedro. Aí você coloca assim, quantas cabeçadas o Pedro vai dar, quantas bolas ele vai chutar. Não é assim, fez gol, ou o time ganhou, ou empatou. Você consegue ganhar dinheiro se você acertar. Quantos passos o cara vai acertar, vai errar. Sabe, um negócio doido. É um negócio doido. Eu fico olhando aquilo ali e falei, gente do céu, imagina quanto tempo o camarada perde analisando o estilo do jogador para saber se vai receber amarelo, se não vai, se é vermelho, se não vai, quantas vezes ele vai chutar, se ele cabeceia, se ele faz isso. Você é bombardeado. Você vai assistir um jogo de futebol, tá lá, bet disso, bet daquilo, bet não sei do que. Você vai ler uma notícia, tem as propagandas, tem propaganda de todo tipo de conteúdo, inclusive conteúdo sexual. Então é notório de que quanto mais a Bíblia e o Espírito de Profecia eu leio, eu busco, mais fidelidade eu vou produzir. Ou seja, mais você será fiel a Deus. Não é por força, nem por poder, mas sim pelo Espírito, pelo Espírito. Mas Jesus, ele dá uma advertência. Olha o verso 15 aí. No verso 15, Jesus, ele dá advertência. A advertência que ele dá é: tenham cuidado, guardai-vos do quê? Guardai-vos do quê? Está lá na tela, ó. Guardai-vos da avareza. Vamos entender a história desse irmão que foi até Jesus. Aí você vai entender a questão da avareza. Nos tempos bíblicos, queridos, a partilha da herança não era igual hoje. Hoje temos a partilha e normalmente é por igual. Outro dia uma pessoa me procurou e falou: pastor, meu marido, eu falei para ele que eu quero me separar dele. Eu tenho um relacionamento abusivo, eu quero me separar dele. E eu não vou entrar no mérito se ela estava fazendo certo ou não, porque nós como adventistas já estamos careca de saber como é a relação à separação e o que diz a Bíblia. Mas o que eu vou chamar a atenção de você é o que o marido falou para ela. O marido falou para ela assim: ah, bom, você quer separar de mim? Tá bom. Então é o seguinte, ó, vamos fazer uma conta aqui. Nós temos tantas casas e nós temos tantos carros. Só que eu tive vários carros no passado e quem comprou fui eu. Então você está me devendo, porque você não pagou nenhum deles. Aí ele começou a colocar. Ele começou a fazer uma conta doida. E chegou, no final das contas, ele apresentou para ela e falou assim: está aqui, ó, você está me devendo. Então eu não vou ter que dividir com você que vai ter que me pagar. E ela entrou no desespero.
com isso. Aí eu olhei aquilo ali, eu cocei a cabeça e falei assim: irmã, mas é sério que você confiou nisso aí? Então quer dizer que eu paguei com o meu dinheiro, a minha esposa hoje já tem que dar metade dele, porque... Então, que história é essa? O Rodrigo Silva, ele já dizia lá na sala de aula, você já deve ter ouvido ele falar: você quer conhecer o homem? Dá poder para ele. Mas não é só poder não. Dinheiro. Mexe no dinheiro. Mexe no bolso de alguém. Você vai saber direitinho quem é a pessoa. Mas aí o que acontece? O primogênito era quem ficava com a herança. Não é igual hoje. Por exemplo, tem eu e minhas 3 irmãs. Quando meu pai falecer, que vai, com a graça de Deus, demorar muito, porque o homem forte, 76 anos, bonitão, fortão, né? Esse aí, o meu avô morreu com 95 anos. A gente crê que o meu pai vai chegar lá ou até passar. Amém por isso. Amém. Mas, quando isso acontecer, vai partilhar. Vai partilhar normalmente entre 4, dividindo um todo em 4, que cada um vai ficar com 25%, certo? Certo. Na época bíblica não. Quem ficava com a herança todinha era o primogênito. E ele que administrava tudo. Então, quando esse homem, esse jovem, chegou para Jesus e falou assim: Senhor, me ajuda com meu irmão. Por quê? Porque ele queria a parte dele. Mas não era assim. Então Jesus falou assim: eu ajudar? Eu não sou juiz. Por isso que Jesus falou isso. Não tem nada a ver comigo isso. E Jesus entendeu que, na verdade, queridos, aquele jovem ali, ele e o irmão estavam em luta por causa de dinheiro. Por causa de dinheiro. E, queridos, você pode ser atacado por vários tipos de avareza. Vamos ver então alguns tipos de avareza. Existem aqueles que são nítidos avarentos, aqueles que se dá tchau com a mão fechada, assim. Quando ele vai nadar, ele nada com a mão fechada. Hã? Dá soco na água. Ele dá soco na água. Não vai muito longe, é esse que é desse tipo. Mas existem pessoas que são avarentas, a gente sabe, é nítido. Existe aqueles que é avarento no coração. E ele luta contra isso, mas eu dou, mas não quero dar. Eu abro, mas não quero abrir a mão. Sabe, ele luta contra isso, é escondidinho, mas ele tem aquela luta. É aquele que tenta se comparar com o outro. Em alguns lugares, inclusive o camarada falou: pastor, vem aqui que eu vou mostrar o meu carro novo para o senhor. E, queridos, não tem coisa mais linda que é você conseguir recursos e comprar um carro melhor, uma casa melhor, com as bênçãos que Deus te deu. Mas o que foi interessante desse camarada? Ele mostrou o carro dele, que era um carro bonito, zero na época, mas ele disse assim: agora eu sou o cara que tem o carro mais novo do distrito. Eu cocei a cabeça assim e falei: não acredito nisso. Aquele que compra demais e que gasta demais. Que compra demais e gasta demais. O tempo todo tocando a campainha do Mercado Livre, da Shein, né? Shopee, Temu, né? Mas agora deu uma baixada porque o nosso amigo Elizinho lá colocou uma taxinha lá, né? Junto com o Taxade, né? E aí o Taxade colocou uma taxinha, enfim. Mas existe aquele que é infiel, também é um tipo de avareza, e aquele que dá o mínimo, não porque ele tem pouco, é porque ele não quer dar mesmo, então ele dá um mínimo. Mas aí Jesus diz assim: tenham cuidado, tenham cuidado. Bem, é um contexto para nós, essa
briga dos irmãos aí é um contexto que não tem nexo para nós. Mas o verso 15, Jesus ele faz assim, ó. Ele fala para o jovem, cuidado com a avareza, e ele muda a conversa para falar comigo e com você. Porque se você continuar lendo o verso 15, diz assim, ó, porque a vida de um homem não consiste na abundância do bem que ele possui. E por que isso não tem lógica na nossa cultura agora, falando da abundância de bens? Deixa eu contar para vocês. Eu fui pastor da Central de São Luís, né? E aí, antes de ser pastor da Central de São Luís, eu era pastor de uma igreja no subúrbio da cidade. E eu tinha um carro, que era um Siena. Bonzinho carro, pensa num carrinho bom. Eu tinha um Siena. Mas aí, eu fiquei com o Siena, mas houve uma oportunidade e surgiu, com essa oportunidade eu troquei o carro. Eu troquei o carro, fiz a maior besteira da minha vida. Eu troquei por um Peugeot 207. Tá certo que hoje o Peugeot mudou, né? A Peugeot mudou, hoje os carros da Peugeot são confiáveis, né? São bonitos e tal. Na época também eram bonitos, mas não eram confiáveis. Por quê? Porque carro francês não conseguia andar aqui no Brasil. Hoje eles já modificaram. Mas enfim, eu comprei um Peugeot, mas era a coisa mais linda. Peugeot 207 SW, lindo, automático, banco de couro, coisa mais linda. E aí eu assumi, que bomba, né? E vocês não acreditam que foi uma bomba mesmo. Tá? Eu gastei nesse carro, em 8 meses que eu fiquei com ele, eu gastei metade do valor que tinha pagado nele. Eu fiquei 5 anos quebrado por causa desse carro. Pra vocês terem uma ideia, eu vendi esse carro e peguei um Celtinha. Falei, não, vou pegar um carrinho confiável. Peguei um Celta. Ô carrinho bom. Fiquei 5 anos com o Celta, me levou para todo lado. E quando eu vendi, não demorou um mês, eu meti ainda a mão na cara e falei, não devia ter vendido ainda. Porque o carrinho bom aquele, era de um médico. Eu fui o segundo dono do Celta. Lindo o Celta. Mas enfim, vamos voltar aqui. Aí, eu cheguei para ser apresentado na igreja como pastor da Central. Aí, um dia lá, recém-apresentado, chegou meu irmão e falou assim, escuta pastor, me diz uma coisa, onde está seu carro? Aí eu falei, está estacionado aí na frente. Posso ver? Pode. Bora lá então. Aí ele levou lá. E Paloma, olha o que aconteceu agora. Ele levou lá. Eu levei ele lá. Aí ele chegou e falou assim, esse é o seu carro? É. Aí ele fez assim, queridos, me permitem. Posso abrir? Pode. Viu? Olhou. Aí eu falei, sabe que está interessado no carro? Quer comprar um Peugeot também? Aí ele olhou. Aí fez assim, bom carro, senhor. Esse é um carro digno do meu pastor. Agora eu fico tranquilo. Eu olhei aqui e ficou assim, é sério, Deus. É sério. Porque nós seres humanos olhamos a marca da roupa. Vamos ouvir a música juntos, vamos lá. Coisa linda a música, viu, né? Mas essa música tinha que tocar um pouquinho mais para frente, na hora da música. Queridos, escute essa. As pessoas hoje, elas querem saber a roupa, a marca da roupa. Então, não é mais como antes, que só aparecia onde?
na etiqueta. Hoje, cada um tem um símbolozinho aqui, as pessoas têm que usar o símbolozinho. Às vezes é um jacarezinho, um pássarozinho ali, né? Um que parece a cor da bandeira da França aqui. Não. Mesmo que seja falso, né? Mesmo que seja, mas está ali. Quem vai provar que é falso, né? O carro. Onde mora? E queridos, eu já descobri que o preço muda onde você mora. Quando você fala assim, a pessoa pergunta: onde o senhor mora? Vou entregar tal coisa, tal lugar. Aí você já vê nitidamente a mudança. Uma coisa que era, um exemplo, R$50 por causa do bairro, vira 80, vira 100. E nós na igreja pensamos da mesma forma, agimos da mesma forma, de acordo com os bens, com a roupa, onde moramos, e às vezes achamos que somos melhores. O cargo que temos, você sabe quem eu sou? Queridos, eu morei numa cidade que tinha um hospital adventista. E eu já fiz, no hospital adventista de Manaus, eu fiz duas cirurgias lá. E ninguém sabia que eu era pastor, a não ser que já tinha me visto na igreja pregando uma coisa. Inclusive eu fiz vasectomia e eu orei para encontrar nenhuma enfermeira que me conhecia lá. Ou sim, porque infelizmente no dia que eu fiz a vasectomia, eu achei que ia ser assim, eu, médico, mais uma pessoinha. Eu tinha 4 enfermeiras e uma médica residente que foi lá aprender ainda. Pensou? E ela falou assim: eu posso? Eu falei: tem certeza? Logo na minha vez? Cobaia. Então, queridos, as pessoas não sabiam. Eu não chegava lá e dizia assim: ó, sou pastor, marca uma consulta, dava uma carteiradinha. Eu era apenas um cliente do hospital adventista porque eu pagava um plano de saúde e só, o mesmo atendimento que você. Por quê? Porque eu não sou melhor do que ninguém. O fato de eu ser pastor, minha responsabilidade é com esse aqui, aumenta demais. E aí vem para cá com vocês. Mas melhor, não sou. Na verdade, na minha frente, todos os dias, estampado no meu espelho, está assim, um pesão bem grande de pecador. E eu acho que o meu pesão é maior do que qualquer um aqui. Porque Deus também vai levar em consideração esse pesão quando Ele voltar com relação a mim, diferente de você. Então, queridos, existe a questão do patamar. E para muitos, está muito por aquilo que ele tem. Mas Jesus, ele falou o contrário. Por quê? Porque Jesus estava falando da vida. Uma vida que continua. Quando leva um filho para o cemitério, a vida continua quando você perde o emprego, a vida continua quando o médico diz que você tem poucos meses de vida, a vida continua, sabe por quê? Porque a vida é eterna. A vida tem a ver com a vida eterna. Essa semana eu conversei com uma irmã que eu e a Tati, nós demos estudo para ela. Ela foi batizada lá em Boa Vista. E o marido dela morreu, já vai fazer 4 anos. E eu disse para ela assim: querida, a sua vida continua. O seu marido já descansou. A sua vida continua. E você tem que estar no céu. A sua vida continua. Quem morreu foi ele, não foi você. Mas, infelizmente, as pessoas confundem isso aqui, vida real com a vida de aparências ou vida superficial. Queridos, nós estamos vivendo na época da vida superficial, da vida de aparência. Hoje, você não consegue saber como é que é uma pessoa que você vê a foto dela em qualquer rede social, se é ela mesmo, se não é. Você não consegue saber se é um boot ou não é. Tudo tem filtro. Inteligência artificial faz uma pessoa. E é interessante que uma das maiores seguidoras, maiores influencers do mundo
é uma mulher linda, maravilhosa, criada por uma inteligência artificial. E pasmem, todo mundo sabe que é uma inteligência artificial, mas as pessoas ficam lá, inclusive elogiando, como você é bonita, como você é isso, como você é aquilo. Isso não é doença da aparência, da superficialidade. Todo mundo é superficial, e vivemos então uma vida de superficialidade, e esquecemos a vida real. E quando cai a vida real, a pessoa não consegue lidar com a vida real. Aí sabe o que ela faz? Tenta se matar. Ela fica doente psicologicamente. Ela fala: minha vida não faz sentido. Por quê? Porque ela não vive o real. Então ela quer destruir a vida dela, já que ela não tem a vida real. Ela não consegue lidar com o paradoxo que hoje a sociedade coloca, onde você pode ter milhares de amigos e não ter nenhum, milhares de seguidores e não ter realmente nenhum, milhares de admiradores e não ter nenhum. Jesus está falando da vida real, e na vida real pouco importa o carro que tem, a conta no banco, o bairro que mora. Quando você, querido, tem que levar um ente querido para o cemitério, o que é as coisas que essa pessoa tinha ou tem? Bom, deixou de ter, não é? Nada mais, não vale nada. Eu fui no cemitério vertical que tem em Bauru, não sei se você já viu, fica do lado do cemitério ali. O nome do cemitério é ali na Rodrigues Alves, Saudade. Cemitério da Saudade. E aí tem um prédio, se você passar lá, você não sabe que aquele prédio ali, na verdade, é um cemitério vertical. Tem centenas ou milhares de pessoas ali enterradas. E aí eu vi como é que funcionava. Nós levamos um irmãozinho, até foi o dia que eu vim aqui fazer reunião com o nacionado. Eu vim lá desse cemitério para cá. E eu fiquei impressionado, assim, a quantidade. Nós enterramos o nosso irmãozinho no 5º andar, a quantidade de gavetas que tinha, assim, e tudo, coisa mais linda, no granito, assim, sabe? E aí estava aberto e colocou o caixão lá dentro, assim. Aí tinha um saco cheio de cal, e aí eu vi o cara enfiando um ferro lá dentro, assim, mexendo. Eu falei: o que você fez aí? Ele falou assim: tem uma abertura aqui que é para sair o cheiro depois. E o cheiro ele passa, que ele sai. Coisa doida, né? E aí ele estava explicando como é que funcionava. Aí de repente colocou o caixão lá, colocou o silicone, vedou, depois veio com o granito, colocou. Ele falou assim, eu falei: e agora? Ele falou assim: não, agora só nós vamos colocar uma plaquinha aqui com o nome da pessoa, tá tudo certo. Pronto. E aí eu comecei a andar assim, ó, pelo 5º andar, mas ele tem mais andares. Comecei a andar assim, e vendo o nome das pessoas ali. E aí eu virei uma hora e até falei com as pessoas que estavam lá, falei assim: olha a visão que vai ter quem ressuscitar daqui, quando Jesus voltar. Ele vai ter a visão do cemitério da saudade inteirinho, de pessoas saindo lá, mas também pessoas saindo daqui. Olha que coisa boa. Agora, na plaquinha, por mais que era no cemitério vertical, que possivelmente fosse mais caro, sabe o que está escrito na plaquinha? Nome, data de nascimento e a data que morreu. Só. Quem era essa pessoa quando ela estava viva? Não tem. Não tem nenhuma informação da conta bancária dela, se ela tinha um carro do ano, não tinha, se ela morava no melhor bairro da cidade, não morava. Não tinha nada. É vida real. Pouco importa as coisas que nós temos. Isso não vale nada diante da realidade. E aí Jesus ele conta então a parábola. E o verso 16 fala que na parábola o campo lhe produziu com abundância. Na cultura judaica, Deus está na terra, ou seja, a terra produzir é Deus agindo, é a ação de Deus.
Deus está abençoando com o sol, com a chuva, na quantidade certa, com os nutrientes certos, e todo mundo que estava ali entendeu que Jesus estava dizendo realmente isso, que as bênçãos do campo é por causa das bênçãos de Deus. O que isso ilustra? Que aquilo que você tem não é graças a você. Alguns pensam assim: não, mas eu trabalhei duro, eu construí. É Deus na história da tua vida. O que você tem é Deus, é a bênção de Deus. Se Ele não estiver na tua vida, no teu campo, você não precisa reconhecê-lo, não precisa ser fiel. E fidelidade é reconhecimento de bênçãos. Quando a gente perde a noção de que tudo que temos é Deus que nos deu, nós não somos fiéis. E eu tenho, queridos, vivido uma luta com um homem que fica ele já fez todo tipo de estudo que você possa imaginar. Mas por que ele não toma uma decisão? Porque é um homem rico. Milionário. E para ele 10% é muito. Ele é milionário. E para ele 10% é muito. Quanto mais temos que reconhecer o Deus que está na nossa vida. Mas sabe o que acontece hoje? Quanto mais se tem, mais independentes as pessoas ficam de Deus. Para que eu preciso de Deus? Olha a minha conta no banco, olha o meu carro, olha a minha posição. E normalmente, queridos, tem que ser totalmente ao contrário. Nenhuma vida vai produzir se Deus não estiver nesse campo. Reconheça tudo que tem é porque Deus está na sua vida. E você precisa enxergar o que Deus fez na sua vida. Aí entra essa questão aqui, olha. Porque você reconhece o sábado, você vem adorar a Deus. Por quê? Porque Deus te deu os outros 6 dias. O sábado é o dia da adoração. Olha que frase fantástica essa que o pastor Josanã ele falou, ele escreveu: fidelidade é o ato de olhar para trás e reconhecer Deus na minha história. Forte. Fidelidade é o ato de olhar para trás e reconhecer Deus na minha história. A teologia da prosperidade fala para a gente olhar para frente. Bom, seja fiel aqui porque Deus vai te dar isso, aquilo, outro. Mas é totalmente ao contrário. É você ser fiel porque Deus tem sido fiel a você, tem te enchido de muitas bênçãos. Você não teria um sábado para guardar se não fosse as bênçãos de Deus. Mas tem um tipo de ser humano que não precisa guardar o sábado. É aqueles que já estão no cemitério. O tempo deles acabou. Eles não têm a dádiva do tempo. Então, mordomia, queridos, não é questão de dinheiro. Vai muito mais além. E você precisa entender que há um Deus que está atuando na história. Há um Deus que está atuando na história. O Vinícius do José Ferrari, o Henrique e a Ivana estiveram conosco no concílio agora dos anciãos da Paulistória. E lá eles tiveram a dimensão de como está a igreja no mundo e como está a pregação do evangelho no mundo inteiro. O presidente da União Central Brasileira, pastor Maurício, ele fez um seminário lá falando do que é a Paulista Oeste, do que é a União Central, do que é a divisão. Tudo isso relacionado ao Estado de São Paulo, ao Brasil, relacionado à divisão sul-americana e relacionado ao mundo todo. Então eles viram a questão da membresia, eles viram a questão qual é o calcanhar de Aquiles hoje da pregação do Evangelho, janela 1040, quantos missionários
o Brasil recebeu no passado e hoje ele é um celeiro dos que mais mandam missionários para fora, inverteu a questão, mas também falou da questão financeira, das bênçãos de Deus, tá? E deixa eu dar um spoiler aqui do que eles viram e do que você precisa saber. A renda per capita no nosso país caiu 4% nos últimos 10 anos. Isso é estudo. Mas olha só que bênção. Mas o dízimo cresceu 15% nessa mesma época. Amém. Como é que você me explica isso? Como é que você me explica isso? É isso aqui, ó. Há um Deus que está atuando no campo do seu povo. Há um Deus que está atuando na sua casa, no seu trabalho, no seu campo, atuando na fidelidade do seu povo. Deus está te abençoando. E aí eu pergunto para você: o que você faz? Lucas, no verso 17, aquele homem da parábola falou: o que eu farei com os meus bens, com os frutos da terra? O que eu farei com este carro? O que eu farei com esse salário? O que eu farei com o tempo que Deus me deu? Os dons que Deus me deu? Qual era o problema daquele homem da parábola? Meus celeiros, meus bens, meus recursos, minha alma, meu. Assim, querida, fique tranquilo. Tudo que é seu é meu, e tudo que é meu mesmo. Tudo que é seu é meu, e tudo que é meu mesmo. Mas brincadeiras à parte, esse homem, ele era valente. Ele não reconheceu Deus na vida dele, as bênçãos de Deus, e ele não sabia que a avareza não é só relacionada financeiramente, mas no contexto geral da vida. E aí, queridos, ele esqueceu que nada é meu e nada é seu. E o único lugar que a gente enxerga na Bíblia Deus chamando alguém de louco é aqui nessa palavra. Louco! Desculpe, louco! Por quê? Porque ele foi considerado louco. Sabe quem é louco para Deus? Ela não pertence a ela, que a vida é limitada e que tudo vai chegar ao fim, inclusive a vida. Inclusive a vida. Então, queridos, Jesus ele faz uma espécie de paradoxo. Um homem que tinha abundância de bens, mas que não tinha mais tempo para usufruir desses bens. Louco é aquele que acha que tudo que tem é dele. Aquele que tem muito mais, que tem muito, mas não é rico para com Deus. Riqueza para com Deus é o tempo que você dedica para Ele, é o dom que você devolve para Ele, porque foi Ele que te deu, é as bênçãos que você tem no banco, na sua casa, que você devolve para Ele. Não precisa ser espécie, mas precisa ser relacionado àquilo que você usa para o bem do próximo e para o crescimento da pregação do Evangelho. Queridos, a igreja adventista não está interessada em quanto você ganha. A igreja adventista não está interessada em quanto você tem lá na tua conta. A igreja adventista não está interessada em nada do que você tem. A igreja adventista está interessada, sabe o quê? Em você ser fiel, reconhecendo que tudo que você tem é de Deus. E quando você reconhece que tudo que você tem é de Deus, nós não temos necessidade de pregar aqui sobre o 10%.
que é de Deus, que Ele fala: devolve para mim a oferta. Não temos. Quantas vezes vocês ouviram eu pregando sobre isso aqui na igreja? Eu acho que essa aqui é a primeira vez, né? Porque nós não temos um distrito infiel. O distrito de Bauru é um dos mais fiéis que existe na Paulista Oeste. Amém? Amém. O Central e os outros também. Mas hoje eu não quero falar relacionado à fidelidade, mas eu quero falar de um sonho. De um sonho que começou lá atrás. A igreja de Pederneiras. A igreja de Pederneiras, ela foi construída, e durante muito tempo vocês estavam lá, até que um alerta veio: tudo poderia cair na cabeça se não fosse mexido. O tempo, ele é cruel, e o tempo, ele também exerce, ele cobra caro daquilo que temos ou daquilo que construímos. Então o sonho foi colocado: bom, vamos tirar a antiga cobertura e vamos colocar uma nova. E alguns falaram assim: não, mas já que a gente já vai mexer na cobertura, que tal a gente dar um tapinha no visual? Mas aí houve um entrave de negociação do terreno, aquela história que você já conhece. De repente chega o pastor Anderson, e eu me lembro que o Lino falou assim: cara, você me desculpa, você está ficando, entre aspas, com um problema na sua mão, mas a nossa intenção era que a igreja já estivesse lá congregando, mas não imaginamos que ia dar o rolo que deu, ia dar um tapa no visual, mas não era para estar onde está hoje. E eu me lembro, né, Zé, que eu vim aqui com o Zé, a Vera estava também, né, Zé? Né, Vera? E daqui a pouco chegou o Henrique, e aí chamamos a associação para ver aqui como é que estava. E aí nós conversamos, falamos assim: peraí, nós só vamos dar um tapa mesmo, o visual vai ficar assim? Não tem mais espaço para a banda? Já não, a igreja já não é mais, hoje, na atualidade, na modernidade das construções, já não temos mais esse púlpito, já não se usa isso aqui mais, a fachada já não é assim mais. E tudo isso está no coração de quem? De muitos de vocês. O pastor Anderson chegou e ouviu muito de vocês, e quando nós viemos aqui, nós falamos: não, vamos fazer o seguinte, vamos derrubar. Eu acho que o Zé levou até um susto, né, Zé? O Zé falou assim: vai derrubar, pastor? Mas já foi construído, já colocamos o telhado, e aí? Não, tira a parte, mas vamos derrubar. E aí nós começamos a conversar, e começamos a falar aqui, com um, com o outro. Daqui a pouquinho chegava, falava: pastor, isso, e chegava o outro. O Cláudio uma vez chegou para mim, o Zé falou isso, o Henrique, o Vinícius, muitos de vocês falavam com ele, muitos me procuraram, e a coisa foi tomando corpo. E aí de repente a coisa foi tomando corpo, foi tomando corpo, foi tomando corpo, as coisas foram se desenrolando, ganhamos a causa de um desonesto, porque assim Deus, ele trabalha. O dinheiro veio para a conta da igreja. Amém? Amém. Temos um bom recurso, mas aí o sonho não era estar naquilo que um dia vocês congregaram. O sonho era estar numa igreja hoje, que quando as pessoas olhassem, falassem assim: puxa, mas que igreja bonita. Você é daquela igreja que consegue se ver lá das avenidas, onde você convida alguém para vir e fala: essa é a nossa igreja, linda, bonita, com bancos confortáveis,
com um ar-condicionado gostoso, porque o calorzinho está fazendo, e assim por diante. Um som realmente digno, uma projeção de primeira. O sonho foi tomando corpo, e até que nós chegamos ao que você vai ver agora, que o Vinícius já fez e já mostrou para vocês, todo o projeto. A igreja de Pederneiras. E a casa que estou para edificar há de ser grande, porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses. Aí eu fico dizendo, Batista, linda igreja. Fico olhando outras igrejas da cidade. Tem até a igreja do Amado, né? do pastor Éder aqui. Igreja do Amado, que é bonita, né? E a nossa igreja, a igreja do Deus verdadeiro, a igreja verdadeira, não pode continuar assim. Ela tem que ser assim, linda, maravilhosa. Olha o carro ali na frente, ó. Aquele carro ali é o carro do Vinícius. Foi ele que fez. Mas aí, queridos, colocamos no papel, pedimos para a associação colocar item por item no papel. E eu vou dizer para vocês, nós recebemos o orçamento para nós termos isso aqui de forma digna, como Deus merece. De ter uma nave com os bancos suficientes para pessoas sentadas e acolchoado de forma linda, gostosa, para 230 pessoas. Uma TV de LED enorme, com espaço para a nossa banda, com um sistema de batismo onde você não sabe onde está, mas de repente se abre e você faz ali o batismo com um sistema que tem nas banheiras de hidromassagem para esquentar a água. Uma cozinha que não é igual esta, pequena, apertada, mas uma cozinha que vai crescer para cá pelo menos mais uns 3 metros. Com um banheiro que o Greenville vai ficar com inveja do tamanho do banheiro das mulheres, onde Júlia vai ter onde trocar o bebê, onde nós teremos uma sala de tesouraria, de secretaria e pastoral para poder atendê-los, onde nós teremos também um vestiário para troca de roupas. Teremos ali um banheiro só para pessoas com necessidades especiais e um banheiro de homem digno, não que mereçamos, mas um banheiro de homem digno. Uma sala ampla, uma cozinha planejada, uma cozinha que ninguém vai saber que tem cozinha, até que ela seja usada ou para um junta-panelas ou para um curso de culinária. Salas novas e uma igreja digna do povo de Deus e do Deus verdadeiro. Quantos querem estar nesta igreja? Então, eu posso dizer uma coisa para vocês? O dia está contado para vocês continuarem aqui. José, primeira coisa, você está autorizado a chamar a equipe de demolição e essa semana já começar a demolir. Está autorizado, está filmado isso aqui. O pastor Samuel veio aqui e também autorizou a avançarmos, porque a associação vai avançar também conosco a partir do momento que nós avançarmos. Você lembra da terceira milha? Uma milha da associação, uma milha da igreja e uma milha de membros, de pessoas, de amigos que vão ajudar a terminar a construção dessa igreja. Porque, queridos, isso aqui vai ser
totalmente reformulado. Não vai ficar aqui pedra sobre pedra do que você está vendo hoje. Tudo vai ser trocado, porque Deus merece o melhor e vocês também. Mas o orçamento foi feito. E o orçamento foi feito. E ainda com uma margem para mais, porque não é igual margem de pesquisa da Datafolha, para menos para mais, uma margem para mais. Ficando então tudo isso em torno de 900 mil reais. 900 mil reais. Agora, você levantou a mão e você disse que estava disposto a avançar, porque você queria estar numa igreja como essa. E é agora que você vai mostrar se você está disposto ou não. A igreja, muitos aqui continuaram sendo abençoados e abençoando a igreja. Hoje a igreja, ela não tem o valor do seu 1/3 deste valor, mas também não está tão longe assim. O outro terço, a associação na pessoa do pastor Samuel, ele já disse que ao longo do tempo eles vão disponibilizando esse terço, e nós precisamos correr atrás do outro terço. E a partir de hoje, já correr atrás para começar a demolição aqui, certo? A obra vai começar, mas ela não pode parar mais. E para ela não parar, porque agora o recurso vai começar a sair. E eu aprendi trabalhando com vendas, eu aprendi trabalhando como pastor de igreja, e eu aprendi com relação ao orçamento familiar. E o pastor Toninho me ensinou isso. Me desculpem, eu esqueci de trazer aqui a ferramenta que ele me ensinou e me mostrou. Que nós temos que usar do funil. Entende o funil? A boca do funil, como é que ela é? Enorme. Mas a saída? Pequena. Esse Toninho é o Toste? Não, é o Antônio Carlos. O Toninho que foi pastor aqui na Paulista, da Comportagem. Está aposentado. A boca é enorme. Certo? E a gente tem que fazer a mesma coisa aqui para essa construção. Se a gente inverter, não vai demorar 2 ou 3 meses para parar a obra de novo. Nós temos que usar o funil também aqui. Mas para nós usarmos o funil, você vai precisar mostrar agora que Deus te derramou tantas bênçãos que chegou a hora de você colocar a mão onde você precisa. A pergunta é: o que eu farei? É o momento de você colocar a mão e dar a oferta sua de pacto para que esta igreja ela avance e seja terminada com a graça e honra de Deus. Amém? Mas para isso não pode deixar de ter a oferta para pagar a zeladoria, a conta de água, de luz e os gastos da igreja. Não podemos parar o evangelismo. A oferta tem que continuar. Agora, esta oferta agora, que será a sua oferta de sacrifício, é a parte da sua oferta cotidiana. Por isso que é a oferta de sacrifício. Para você depois olhar para trás e dizer assim, não olhar para frente, mas olhar para trás e dizer assim: tudo que tem aqui foi porque Deus me abençoou lá atrás e eu honrei. E aqui está, cada coisinha que foi colocada nessa igreja, e nós vamos tirar de lá do bolso e nós vamos com Deus. É um pacto de amor com a obra de Deus. É um pacto de amor com a casa de Deus. A minha casa, a sua casa, não pode ser melhor do que a casa de Deus. A minha casa, a sua casa não pode ser melhor do que a casa de Deus. As coisas que tem na minha casa não pode ser melhor do que as coisas que tem na casa de Deus.
Mas nós estamos acostumados. Outro dia eu conversando com uma pessoa, ela falou assim: pastor, muita coisa que tem nessa igreja aqui é quando os irmãos não querem mais, eles trazem para a igreja. Não, é o melhor para Deus. É o melhor para Deus. Amém. Louvado seja o Senhor. Eu quero que você fique de joelho segurando o seu papelzinho. Vocês que já entregaram para o Anderson, não tem problema. Nós vamos ficar de joelho agora. Nós vamos pedir para Deus nos ajudarmos a sermos fiéis no pacto que nós estamos fazendo. E Ele vai nos dar condições de cumprirmos com a nossa palavra. Porque Ele é? Não. Porque Ele é Deus. Porque Ele é Deus. Vamos orar. Querido Deus, de joelhos estamos agora, nesta data tão emblemática, porque é a data de que tudo vai se iniciar, para uma realização de um sonho, de podermos congregar numa casa digna, na tua casa, aonde o Senhor é o Deus Todo-Poderoso e que merece ser adorado no melhor lugar, ser louvado no melhor local, na melhor igreja da cidade. Mas para isso o Senhor ainda vai nos ajudar, porque o Senhor vai continuar derramando bênçãos sem medida sobre nós. E o que nós vamos fazer agora é somente agradecer, colocando os recursos para que o Senhor possa ser honrado na nova construção que terá aqui neste local. E que os recursos possam vir dos teus filhos aqui. Que possam vir os recursos, e eu sei que o Senhor mandará, para que esta obra finalize. E para que possamos celebrar quão grandioso é isso. E Pai, se tem alguém aqui que está em dúvida, se tem alguém que está titubeando, se tem alguém, Pai querido, que está tendo dificuldades de saber que o Senhor é Deus na vida deles, ajude, Pai, ajude a ter a verdadeira consciência de quem é o Senhor, o dono da prata, do ouro, o dono de todas as coisas, aquele que supre todas as nossas necessidades e aquele que derramará a bênção sem medida, de acordo com a nossa fé. Então nos ajude em nossa pequena fé. Ilumina a cada um de nós para avançarmos, para logo estarmos num templo digno da sua presença. Por favor, perdoe os nossos pecados e nos ajude a sermos fiéis também nas outras áreas da vida, para que naquele dia possamos ouvir: foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entre e se alegre nas mansões celestiais. É o que te pedimos.